Aula 2. Planejamento para implantação. Olá, seja bem-vindo à aula 2 do curso de Cargos e Salários. Na aula anterior, nós discutimos a relação entre salário e motivação. Vimos que a remuneração influencia segurança, percepção de justiça, retenção e confiança na empresa, mas não funciona isoladamente. Agora, vamos tratar de uma questão muito importante para o sucesso da gestão de cargos e salários: o planejamento para implantação. Implantar um modelo de gestão de cargos e salários significa construir um sistema de decisões. É definir como a empresa vai reconhecer responsabilidades, organizar funções, remunerar pessoas, promover profissionais, corrigir distorções e se posicionar no mercado. Por isso, um projeto mal planejado pode gerar frustração, conflito, aumento de custo e perda de credibilidade. Já um projeto bem planejado cria clareza, reduz improvisos e oferece segurança para gestores, profissionais e direção. Nesta aula, você vai aprender como estruturar um planejamento correto, quais perguntas precisam ser respondidas e qual é o papel do gestor em cada uma das fases. Tópico 1. Implantação. A gestão de cargos e salários é um conjunto integrado de práticas, critérios e instrumentos utilizados para organizar a remuneração dentro da empresa. Ela normalmente envolve estrutura organizacional, levantamento e análise de cargos, inscrição e especificação de cargos, avaliação de cargos, pesquisa salarial, estrutura de cargos, tabelas e faixas salariais, política salarial, regras de promoção, mérito, enquadramento e reajuste, critérios para remuneração variável quando aplicável, comunicação e treinamento dos gestores. O objetivo não é simplesmente definir quanto cada pessoa deve ganhar. O objetivo é estabelecer uma lógica para que a empresa tome decisões de forma consistente. Quando não existe essa lógica, as decisões tendem a acontecer por urgência. Um gestor pede aumento porque alguém ameaçou sair. Outro gestor contrata acima da faixa porque precisa preencher uma vaga rapidamente. Uma pessoa recebe promoção sem mudança real de responsabilidade. Outra assume atividades maiores, mas permanece com o mesmo salário. Com o tempo, a empresa acumula distorções. E quanto mais tempo isso permanece, mais difícil e mais caro se torna corrigir. Agora que você já entendeu o que é gestão de cargos e salários e por que ela deve ser implantada, vamos seguir para o tópico 2. Mas antes, dê uma pausa nesse vídeo e se inscreva no canal. Encaminhe essa aula para os seus gestores para que o conceito fique bem claro na cabeça de cada um deles. Tópico 2. Dificuldades na implantação. O sucesso da gestão de cargos e salários envolve um dilema. A empresa precisa ser justa internamente, competitiva no mercado e financeiramente sustentável. Estes três objetivos precisam caminhar juntos, entende? Se a empresa se preocupa apenas com o mercado, pode elevar salários sem considerar a consistência interna. Se ela se preocupa apenas com a equidade interna, pode construir uma estrutura tecnicamente organizada, mas distante da realidade de contratação do mercado. Se ela se preocupa apenas com o orçamento, pode manter salários abaixo do necessário, perder talentos e aumentar custo com turnover, dificuldade de contratação, etc. O papel do gestor é ajudar a empresa a encontrar um ponto de equilíbrio. Esse equilíbrio não é igual para todas as organizações, não. Uma empresa em forte crescimento pode decidir pagar acima da média de mercado para atrair profissionais escassos. Uma empresa madura e estável pode adotar uma posição próxima à mediana de mercado, complementando sua proposta de valor com benefícios, carreira e estabilidade. Uma empresa em recuperação financeira pode precisar estabelecer um plano gradual de correção, priorizando cargos críticos e distorções mais relevantes. A melhor política salarial não é a mais cara. É aquela que está alinhada à estratégia, à realidade financeira e ao perfil de profissionais que a empresa precisa ter. Entendeu o dilema? Isso faz sentido para você? Digite aqui nos comentários, na sua opinião, quais são as maiores dificuldades para conseguir um alinhamento perfeito entre esses três objetivos. Dê uma pausa nesse vídeo e envie para os seus parceiros, empresários e sócios para favorecer o aprendizado e desenvolver a sua rede de estudo e tomada de decisão. Tópico 3. O diagnóstico. Antes de iniciar descrições de cargos, avaliações ou pesquisa salarial, a consultoria especializada e os gestores precisam realizar um diagnóstico. O diagnóstico responde a uma pergunta simples: qual é o problema que a empresa deseja resolver? Nem toda empresa precisa do mesmo tipo de projeto, entende? Em algumas organizações, o problema é a falta de estrutura de cargos. Em outras, os cargos existem, mas as inscrições estão desatualizadas.
Em outras, há uma tabela salarial, mas ela não é utilizada pelos gestores. Há empresas com salários competitivos, porém sem critério de promoção. E há empresas em que o principal problema é a existência de diferenças salariais sem justificativa técnica. Um diagnóstico deve analisar pelo menos os seguintes pontos: estrutura organizacional atual, quantidade de colaboradores, áreas e unidades da empresa, cargos existentes, nomenclaturas utilizadas, organograma, descrições de cargos disponíveis, salários atuais, benefícios e remuneração variável, histórico de reajustes, critérios de promoção e mérito, principais dificuldades de contratação, índices de turnover, reclamações recorrentes sobre remuneração, orçamento disponível, estratégia de crescimento da empresa, cultura e modelo de gestão, e acordos ou convenções coletivas de trabalho. O diagnóstico não deve ser tratado como uma etapa burocrática. Ele é a base para definir o escopo, a metodologia e as prioridades do projeto. Sem diagnóstico, a empresa pode gastar energia construindo instrumentos que não resolvem o problema real. Você conseguiu entender o que é e para que serve o diagnóstico? Se esse conteúdo está contribuindo para o melhor entendimento sobre a gestão de cargos e salários na sua organização, eu vou te pedir um favor. Dê uma pausa nesse vídeo e me ajude a fazer com que esse material chegue ao maior número de empresários do nosso país, clicando no botão Hypar no canto inferior deste vídeo. Tópico 4. Definição do escopo do projeto. Depois do diagnóstico, o próximo passo é definir o escopo. Escopo significa delimitar o que será feito, para quem será feito, em qual prazo e com quais entregas. O projeto de cargos e salários ele pode abranger toda a empresa ou começar por áreas prioritárias. Pode incluir apenas cargos administrativos e técnicos, ou também operacionais, comerciais, lideranças e diretoria. Pode completar somente salário fixo ou incluir benefícios, remuneração variável e carreira. Pode ser realizado de uma vez ou em etapas. Por exemplo, uma empresa pode decidir iniciar com os cargos administrativos e operacionais, deixando as lideranças para uma segunda fase. Outra empresa pode priorizar os cargos mais críticos, porque está enfrentando perda de profissionais estratégicos. O importante é que o escopo seja claro. Um escopo mal definido gera retrabalho, expectativas irreais e conflitos entre as áreas. O gestor deve transformar o escopo em um documento simples, contendo objetivo do projeto, áreas envolvidas, público abrangido, entregas previstas, metodologia, responsáveis, cronograma, recursos necessários, riscos identificados, forma de aprovação. Esse documento ajuda a proteger o projeto contra mudanças constantes de direção. Quer conhecer melhor o nosso modelo de diagnóstico? Dê uma pausa nesse vídeo e digite aqui embaixo o seu e-mail ou telefone de contato. Nossa equipe te enviará o formulário para aplicação. Tópico 5. Patrocínio da liderança. O modelo de gestão de cargos e salários mexe com interesses, expectativas e recursos financeiros. Por isso, ele precisa de patrocínio da alta liderança. Patrocínio significa mais do que autorização para iniciar o trabalho. Significa que a direção entende a importância do projeto, participa das decisões relevantes, apoia a metodologia e sustenta os critérios quando surgirem pressões por exceções. Sem patrocínio, o gestor ele pode fazer um trabalho técnico excelente, ainda assim ver o projeto perder força. Isso acontece quando os gestores não disponibilizam informações, quando os líderes ignoram critérios definidos ou a direção aprova muitas exceções sem análise prévia. Antes de iniciar o projeto, é recomendável realizar uma reunião de alinhamento com direção, RH e gestores. Nessa reunião, devem ser discutidos: por que o projeto está sendo realizado? Quais problemas ele pretende resolver? Quais resultados são esperados? Quais áreas serão envolvidas? Quais decisões exigirão a aprovação? Qual será o papel dos gestores? Como serão tratadas as exceções? E como será feita a comunicação aos colaboradores. O gestor precisa deixar claro que cargos e salários não é um projeto exclusivo do RH. É um projeto de gestão da empresa. Você é profissional de RH, gestor de departamento ou é membro da direção? Dê uma pausa nesse vídeo e digite aqui embaixo nos comentários. Me ajude a entender melhor o perfil e as necessidades do público aqui do canal. Tópico 6. Equilíbrio interno.
Um dos pilares da implantação é o equilíbrio interno. Equilíbrio interno significa que a remuneração dos cargos deve refletir de forma coerente as diferenças de responsabilidade, complexidade, conhecimento e o impacto de cada função. Isso não significa que todos os cargos devem ter salários iguais. Significa que cargos com maior contribuição organizacional devem, em regra, estar posicionados em níveis de remuneração superiores. Por exemplo, uma função que toma decisões estratégicas deve ser analisada de forma diferente de uma função que executa atividades padronizadas, com supervisão próxima. O equilíbrio interno é construído por meio de instrumentos como análise de cargos, descrição de cargos e avaliação de cargos. Sem estes instrumentos, a empresa tende a remunerar com base em títulos, tempo de casa, poder de negociação ou percepção individual do gestor. E isso aumenta o risco de injustiças e distorções. Como as avaliações de cargos são feitas aí na sua empresa? Vocês consideram isso papel do RH? Ou os gestores e direção participam efetivamente? Dê uma pausa nesse vídeo. Comente aqui nos comentários. Isso nos ajuda muito a fazer com que o vídeo chegue a um número cada vez maior de empresários. Tópico 7. Conexão com o mercado. O segundo pilar é o equilíbrio externo. Equilíbrio externo significa que a empresa precisa conhecer como o mercado remunera cargos semelhantes aos seus. Isso não quer dizer copiar o mercado de forma automática. Cada empresa possui a sua estratégia e o seu modelo de gestão. Mas ignorar o mercado pode gerar dois problemas. O primeiro é pagar abaixo do necessário e enfrentar dificuldade para atrair e engajar profissionais. O segundo é pagar acima do necessário sem uma justificativa estratégica, elevando custos e reduzindo competitividade. A pesquisa salarial permite comparar práticas de remuneração com empresas semelhantes. Para que essa comparação seja útil, é necessário escolher empresas que tenham alguma proximidade com a realidade da sua organização. Podem ser empresas do mesmo segmento, do mesmo porte, da mesma região ou que disputam os mesmos profissionais. O gestor precisa evitar comparações superficiais. Um cargo com o mesmo nome pode ter responsabilidades completamente diferentes em empresas diferentes. Por isso, a comparação deve considerar o conteúdo do cargo e não somente a nomenclatura, entende? Na sua região, contratar e engajar profissionais tem sido um pequeno ou um grande problema? Considere informações da sua empresa e de outras empresas que você conhece. Dê uma pausa neste vídeo e anote aqui embaixo a sua percepção. Diga para mim de qual região ou cidade você está nos assistindo. Tópico 8. Estruturação do cronograma. A implantação de cargos e salários precisa de cronograma, mas não de um cronograma apenas para cumprir datas. O cronograma deve refletir a capacidade real da empresa de fornecer informações, validar cargos, participar de reuniões e tomar decisões. Cada etapa depende da anterior. Não é recomendável definir faixas salariais antes de conhecer os cargos. Também não é recomendável comunicar mudanças antes de aprovar a política e preparar os gestores para responder às dúvidas dos colaboradores. Eles têm que prever tempo para revisão e validação. Em projetos de cargos e salários, a qualidade da informação é mais importante do que a velocidade. Conta para mim, você já viu algum projeto ser engavetado por falta de cronograma? Conte como foi essa experiência e o segmento de atuação da empresa. Tópico 9. Equipe do projeto. Embora a consultoria deva coordenar o projeto, ela não deve trabalhar sozinha. É importantíssima a formação da equipe de apoio com representantes das áreas envolvidas. Esta equipe pode incluir recursos humanos, direção, gestores, profissionais de finanças, representantes de unidades ou outras filiais, secretariado. Cada grupo contribui de uma forma. O RH ajuda a organizar dados, políticas e comunicação. Os gestores ajudam a explicar o conteúdo real de cada um dos cargos. A área financeira contribui com a análise de impacto e orçamento. A direção define prioridades e aprova decisões estratégicas. Os secretários ajudam na elaboração das atas e organização das agendas. O consultor precisa coordenar essa equipe, estabelecer responsabilidades e manter o projeto em movimento. Uma ferramenta útil é a matriz de responsabilidades, que define quem executa, quem aprova, quem é consultado e quem precisa ser informado em cada etapa. Isso reduz dúvidas e evita que tarefas importantes fiquem sem responsável. Na sua empresa, existe uma matriz de responsabilidades para aprovação, consulta e informação dos envolvidos? Digite aqui embaixo qual modelo você utiliza ou se ainda não fazem uso da matriz. Tópico 10. Comunicação. Um dos maiores erros em projetos de cargos e salários é deixar a comunicação para o final.
Quando a empresa inicia entrevistas, solicita informações sobre cargos e realiza reuniões com os gestores, os colaboradores percebem que algo está acontecendo. Se não houver comunicação, surgem rumores. E os rumores normalmente criam expectativa de aumento salarial imediato. Por isso, a empresa precisa comunicar o projeto desde o início. A comunicação inicial deve explicar por que o projeto está sendo realizado, quais são os objetivos, quais etapas serão cumpridas, quem será envolvido, como as informações serão utilizadas e quando haverá novas atualizações. É importante comunicar, por exemplo, que a implantação de cargos e salários não representa aumento automático para todos. Ela representa a construção de critérios e uma análise estruturada da realidade salarial. Essa transparência reduz a ansiedade e protege a credibilidade do projeto. Além da comunicação com os colaboradores, é fundamental preparar os gestores. Os gestores serão procurados pelas equipes. Eles precisam entender o projeto, conhecer a linguagem utilizada e saber como responder sem criar promessas indevidas. Agora que já estamos caminhando para o fim da segunda aula, me ajude a entender. Quais são as maiores dificuldades de comunicação na sua empresa? Dê uma pausa neste vídeo, digite aqui embaixo nos comentários e eu trarei mais conteúdos referentes ao tema. Tópico 11. Riscos mais comuns na implantação. Todo projeto possui riscos. No caso de cargos e salários, alguns riscos aparecem com maior frequência. O primeiro é a falta de informações confiáveis sobre os cargos. O segundo é a resistência dos gestores. O terceiro é a expectativa de aumento imediato. O quarto é a ausência de orçamento para corrigir as distorções. O quinto risco é a falta de continuidade. O consultor, juntamente com os gestores, deve mapear esses riscos desde o início e propor ações preventivas. Por exemplo, para reduzir problemas de informação, é possível utilizar entrevistas, questionários e validações com os gestores. Para reduzir resistência, é necessário envolver as lideranças e demonstrar os benefícios do sistema. Para reduzir expectativas irreais, a comunicação deve ser frequente e objetiva. Para lidar com limitações orçamentárias, pode-se criar um plano de adequação gradual. E para garantir a continuidade, a empresa deve definir responsáveis, rotinas de atualização e indicadores de acompanhamento. Tópico 12. Aprovação e o modelo de gestão. Antes da implantação final, o modelo de gestão precisa ser aprovado. A aprovação deve envolver os elementos principais. A política de cargos e salários define como essas decisões serão mantidas ao longo do tempo. Uma empresa pode criar, por exemplo, um comitê de cargos e salários para analisar movimentações mais relevantes, novos cargos, alterações de estrutura e exceções. Esse comitê não precisa tornar a empresa lenta. Ele deve garantir que decisões importantes sejam tomadas com critérios, dados e responsabilidade. Sem governança, a estrutura salarial pode ser desorganizada por decisões isoladas. Tópico 13. Encerramento da aula. Planejar a implantação de um modelo de gestão de cargos e salários é preparar a empresa para crescer. O trabalho começa com o diagnóstico, depois define-se o escopo e envolve-se a liderança. Organiza-se a equipe, constrói-se o cronograma, estabelece-se a comunicação e prepara-se a governança. Os gestores precisam enxergar além das planilhas e, para isso, precisam ser treinados. Eles precisam compreender a estratégia da empresa, os interesses das áreas, a realidade financeira, as expectativas e os riscos de cada decisão. Quando o planejamento é bem feito, as etapas seguintes ganham qualidade. E a política salarial passa a ser aplicada com mais segurança. Na próxima aula, vamos iniciar a parte de análise de cargos. Você vai entender o que é um cargo, por que a análise de cargos é a base de todo o sistema e como separar corretamente cargo, função, tarefa, responsabilidade e competências. Se essa aula te trouxe aprendizado, conhecimento ou te ajudou a compreender melhor o tema, se inscreva no canal. Envie este vídeo para o maior número de empresários, gestores e diretores. Juntos vamos construir um cenário mais próspero para as nossas empresas. Até a próxima aula.